Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro. Espero que estejam todos bem, de saúde, principalmente é o que nós precisamos, é de saúde, para conseguirmos fazer tudo o resto. Vamos então continuar. Hoje vamos falar dos jogos lúdicos, que diz: as crianças gostam de brincar e de jogar. Quem não se lembra dos jogos da sua infância, como cabra cega, apanhadas, escondidas, da terra ao céu, pisca, estes jogos podem ser adaptados em família para ilustrarem uma lição espiritual. Alguns desses jogos mais calmos podem ser realizados em casa, outros só podem ser jogados no exterior. Na preparação da meditação, deve-se ter cuidado em preparar um momento de transição de brincadeira para a calma necessária à meditação. Isso pode ser feito através de cânticos cada vez mais suaves. Por meio de perguntas que associam o jogo realizado e a meditação pretendida, faz a devida ilustração ao estudo do texto bíblico apresentado para estudo. Jogar e brincar pode ser também uma maneira de meditação, louvor e oração, uma forma de culto familiar vivido com alegria em todos os contextos da vida. Culto familiar integrado nas atividades do dia a dia. A Alexandra é uma mãe cristã, dedicada e preocupada com a formação espiritual dos filhos. Ela e o Daniel, o seu marido, tentaram algumas vezes organizar o culto familiar, mas sentiam-se frustrados, pois não conseguiam a atenção diária dos seus filhos para as meditações. Frequentemente, impacientavam-se com os filhos e culpavam-se mutuamente pelas dificuldades. Um dia, resolveram mudar de tática, escolheram um texto bíblico para cada dia e planearam uma atividade durante a jornada diária para meditação. Assim, começaram a realizar o culto familiar num jardim, a meio de um passeio familiar de bicicleta, numa visita a um idoso, no convite de uma pessoa só para almoçar, no início da arrumação da casa, no final das compras, etc. O culto familiar foi assim integrado nas atividades diárias, surgindo muitas vezes meditações e louvores espontâneos não planeados. Esta é uma família que fez do culto familiar um elemento natural do seu estilo de vida. Com sabedoria de Deus, podemos transformar uma dificuldade numa grande oportunidade de mudança na nossa vida e em relação aos nossos hábitos. Por exemplo, eles dizem aqui, Tiago, do capítulo 1 e versículo 27, vá com seu filho a um lar de idosos para levarem uma palavra de amizade. Por exemplo, outro, 2 de Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 ao 15, mostra aos seus filhos o orçamento familiar. São ideias de versículozinhos para aproveitar e fazer uma meditação bem pequenina para as crianças. Daqui de um versículo nós podemos explicar ao nosso filho como é que é as nossas tarefas, o que é que nós devemos fazer, a maneira como nós devemos educar as nossas crianças a poupar. Isso é muito importante. Por exemplo, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 21. Permita que o seu filho expresse qualquer sentimento negativo que tenha a seu respeito, mas de maneira apropriada. Gênesis, capítulo 30, versículo 6. Prepare um acróstico com o nome dos seus filhos, cada letra começando uma palavra que represente uma qualidade positiva da sua maneira de ser. Cole na porta do seu quarto. É uma forma de interagir com as crianças e mostrar e dar-lhes, mostrar-lhes que Jesus tem valor e que precisamos de falar dele e adaptar a nossa vida àquilo que Deus quer. Adaptação... isto é muito importante. Adaptação dos manuais da disciplina de educação moral e religiosa.
A maior parte dos países europeus tem nos seus currículos de ensino público uma disciplina de educação cívica. No nosso país, essa disciplina é substituída pela disciplina de educação moral e religiosa católica. Quando o número de interessados assim o permite, pode ser feito um pedido à escola para que esta disciplina seja de outro cariz denominacional. As escolas privadas denominacionais também planificam esta disciplina de acordo com a sua filosofia e teologia próprias. Muitas famílias não têm acesso a este tipo de ensino da vivência dos valores religiosos e da cultura bíblica transmitida pela denominação religiosa dentro do contexto da escola. O culto familiar, como escola de transmissão da herança espiritual, ocupa nestes casos um papel redobrado de importância. Estes pais poderão adotar os manuais de educação moral e religiosa adventista para os seus cultos de família. Estes manuais têm ideias práticas, materiais simples e didáticos para a transmissão do ensino religioso. Para esse efeito, os pais deverão ter em consideração os seguintes aspectos: escolher o manual educativo apropriado à idade do filho, preparar um plano com os objetivos específicos das lições e apresentar alguns exemplos de planificações, combinar as leituras do manual durante a semana com uma dinâmica ou uma meditação exclusiva durante o culto familiar, escolher um dia por semana para este exercício durante o culto familiar, combinar os interesses de todos os filhos que fazem parte da família, coordenando e repartindo as responsabilidades de acompanhamento pelos pais e irmãos mais velhos. Não esquecer de corresponder aos objetivos do culto familiar. Manter sempre o princípio de associar a meditação a um texto bíblico à aplicação pessoal da lição apresentada, terminando com uma oração que integre estes aspectos estudados. Isto é muito importante. Eu estou-vos a ler estas pequenas partes, estes pequenos anexos, para a gente ter uma forma, uma ideia de como é que devemos lidar com os nossos filhos nestes cultos familiares que devemos fazer. Nunca se esqueçam que os cultos familiares são muito importantes para estarmos mais perto de Deus. Um dia a porta da graça vai se fechar e nós precisamos de saber mais da Bíblia, precisamos saber o que é que Deus quer para cada um de nós, precisamos de ter mais inteirado na nossa mente que Jesus está para breve voltar, e quando a porta da graça se fechar, nós precisamos de estar do lado de Deus e não ter dúvidas de que o lado de Deus é o melhor. E por isso é que eu tenho falado sobre estas coisas, porque acho que é muito importante. Todos os livros são importantes. Há uns que se calhar nós prestamos mais atenção que outros, mas é importante falar deles. E por isso é que eu estou a falar. Mas ficamos por aqui, meus amigos. Já está bem. Falta uma folha. Esperamos que amanhã eu consiga fazer o resto deste livro, porque tudo o resto é tudo planificações para cultos, em que próprio vocês têm que mesmo ter o livro para poderem ver e apresentar à vossa família. Então tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor e sempre na vontade e de estar com Deus, de querer saber mais de Deus. Tomem atenção ao que Deus tem proposto para vós. Ouçam Deus, isso é muito importante. Por vezes nós temos que os ouvidos são tapados, a nossa vida é uma correria. Tomem atenção ao que Deus tem para cada um de nós. Um bom dia.